Bom, pessoal, boa noite aí a todos. Vamos para a nossa penúltima UC do curso. Agora é projeto aí, né, pessoal? Projeto de instalação em sistemas de climatização e o último é o mesmo nome, né? Projeto de instalação, só que em sistema de refrigeração, né? Aqui a gente vai voltar para o projeto. Basicamente o que a gente viu naqueles cálculos de carga térmica, a gente vai ver um pouco mais detalhado nesse aqui e também de refrigeração que a gente viu lá no comercial, a gente vai ver nesse também de refrigeração. Certo, deixa eu compartilhar minha tela aqui e mostrar para vocês como está organizado aqui então. Então vocês vão ter essas 3 aulas presenciais, no dia 13, no dia 27/9 e outro no dia 4 de outubro. 2 situações de aprendizagem, né? Então ela vai do dia 11 de setembro até o dia 15 de outubro. E as web aulas aqui, pessoal, conforme o programado aí, certo? A gente vai trabalhar em cima das SAP, os conceitos, e um tempinho aí também a gente dá alguns outros exemplos para trabalhar em cima. Ok, vamos primeiro falar então aí da primeira. Então vamos lá, pessoal, projetando dar certo, vamos entender aí. O senhor Richard Rolando Neves, ele é um investidor conhecido internacionalmente. Decidiu fazer uma pousada na região sul do Brasil, em uma área montanhosa. Como gosta de ver pessoas de várias culturas reunidas em um mesmo ambiente, pretende construir uma área de lazer com serviço de vinhos da região e área de leitura bem vidraçada para os admiradores da fauna observarem os pássaros regionais. Bom dia. Como minha equipe já deve ter informado sua empresa, precisamos de um pré-projeto de climatização, com um ciclo frio e quente que possa oferecer bom conforto térmico aos hóspedes que buscam visitar locais de rica natureza e tranquilidade. Como tenho muitos compromissos, estou enviando por e-mail os dados da área que será climatizada, com algumas especificações a serem observadas para a elaboração do pré-projeto. Peço também que, após a elaboração preliminar do projeto, me encaminhe por e-mail o memorial descritivo com todas as informações necessárias para que eu analise e, em seguida, agende uma reunião com os diretores da empresa e os projetistas para a decisão final sobre o projeto de climatização. Você foi escolhido para desenvolver esse pré-projeto e deve ter atenção às exigências e informações enviadas pelo cliente, que é um grande defensor do meio ambiente. Vou te encaminhar todas as informações que foram fornecidas para que você possa iniciar seu trabalho. Bom, então aqui, pessoal, são as informações fornecidas pelo investidor. Então, a área a ser climatizada, ela tem uma altura de 3 metros, largura de 15, comprimento de 25. Os detalhes de construção é as paredes em alvenaria simples, de 15 centímetros, sendo toda a parte interna revestida de madeira, tábuas de pinos tratado, né? Com uma das larguras com uma porta de 2,10 por 0,08 metros. Outra das larguras com 3 janelas de madeira e vidros de 3 por 1,20. É um dos comprimentos, 2 janelas de madeira e vidros de 4 por 1,20 e uma porta giratória para isolamento termoacústico entre os ambientes externo e interno. A outra parede de seu comprimento, com 4 janelas de madeira e vidros de 4 metros por 1,20. Informa que todas as janelas serão providas de proteção de tecido, painéis contra raios solares. A cobertura será em material cerâmico, telhas, com proteção esmaltada sobre uma manta de filme de polietileno de alta densidade autoprotegida em uma das faces, com um filme de alumínio com alta resistência aos raios UV, fixada sobre a estrutura de madeira do telhado, e na altura de 3 metros uma forração de madeira. A parede da largura sem aberturas estará voltada para o norte geográfico e toda a edificação estará envolvida externamente por árvores de grande e médio porte, o que oferecerá relativa proteção térmica contra raios solares. O piso será de concreto revestido de madeira. Iluminação interna do ambiente terá como primeira opção no período diurno a luz natural e para o período noturno serão utilizados 30 conjuntos de lâmpadas fluorescentes com 360 watts de potência cada, com o comandamento de ligar 5 conjuntos de iluminação por interruptor. Pessoas no ambiente. Como o investidor deseja primar pelo conforto em poltronas e mesinhas que permitem degustação de vinhos, tábuas de frio e boa leitura, pretende ocupar o espaço com no máximo 100 hóspedes eventualmente sentados.
o tipo de equipamento que o investidor gostaria de instalar. Então, split raio-wall, piso-teto e o cassete. E o modelo a ser utilizado dependerá das recomendações técnicas serem fornecidas pelo pré-projeto. Então, tais como consumo energético, vazão de climatização, barulho em funcionamento, peso das unidades condensadora e evaporadora, custos do sistema, confiabilidade, aspectos sobre manutenção, então reposição de peças e custos, assistência técnica de agilidade da manutenção, custo de instalação, suporte, cabos de interligação, tubulação de cobre, capacidade da rede de elétrica necessária, modelo compatível com conforto térmico e arquitetura, necessidade de dutos ou não, possibilidade de planejar recipiente de recolhimento das águas de drenagem para reutilização da limpeza, e o contratante recomenda que o projeto atenda a todas as normas de instalação e seguranças previstas na legislação brasileira. O espaço será mobiliado com a TV de LED 46 polegadas de 130 a 150 watts e com equipamento de sonorização ambiente de 1000 watts. Todos os móveis serão de madeira certificada. Então aqui, pessoal, o que vocês vão preencher? Vocês vão elaborar uma prancha de desenho técnico, elaborar dentro das normas para desenho técnico, desenho da planta baixa. Deverá constar as posições dos evaporadores e condensador do sistema de climatização indicado, a melhor localização do quadro de comando energético para o sistema e a provável localização do reservatório para a coleta das águas de drenagem. Então, a primeira coisa aqui, pessoal, é elaborar a planta baixa. A planta baixa vocês vão fazer conforme está aqui, ó, os detalhes da construção. Pelos detalhes da construção aqui, ó, vocês vão fazer então a planta baixa. Então, daqui dá é, os dados que tem aqui, pessoal, vocês conseguem fazer ele. O outro aqui também é justamente no memorial descritivo, numa comparação entre os é, três modelos pretendidos pelo contratante com as seguintes informações. Então, o cálculo da carga térmica, você pode utilizar aquela norma 8585 que a gente viu lá no início. Vou deixar ela, vamos ver se eu tenho aqui ela disponibilizada. Qualquer coisa eu já coloco ela aqui para vocês. Bom, além disso, o consumo energético, vazão de climatização em metros cúbicos por hora, o ruído produzido em funcionamento de decibéis, o peso das unidades e custo do sistema. Pessoal, eu vou pedir principalmente esses dois aqui, ó, que é o cálculo da carga térmica e a prancha. O consumo energético, vocês vão escolher o aparelho, né, a partir da carga térmica. Essa vazão de climatização, ruído produzido, isso aqui vocês vão retirar do aparelho. Do aparelho vocês tiram esses dados aqui. Agora, custo, pessoal, se vocês souberem o preço certinho, quiserem colocar uma estimativa, pode também. Não precisa colocar com precisão, pode dar uma estimativa. Quem já trabalha e já quer colocar com mais precisão, não tem problema nenhum. Pode colocar aí. O que eu quero principal é esses três aqui, ó. Que a partir daqui você pega esses outros três e aqui é o principal, que é a planta baixa e o memorial descritivo com o cálculo da carga térmica. Aqui está falando também custo de instalação, aspecto de manutenção, tudo isso aqui é opcional, pessoal. Se vocês quiserem colocar, tudo bem. Mas para mim o principal é esses três aqui, ó. Certo? Aí tem um anexo, pessoal. Ó. Você pode utilizar esse anexo aqui, ó, que já tem lá, já tem os dados, tá vendo? Ó? Já tem a planta baixa, então nem precisa de nem precisa de fazer a planta baixa, só fazer as considerações lá de carga térmica. Deixa eu ver aqui mais aqui. Deixa eu só colocar o anexo. Acho que só tem esse anexo aqui. Deixa eu ver se tem um outro. É isso mesmo. E a partir dali, pessoal, vocês conseguem fazer a carga térmica e os outros componentes também. Bom, pessoal, então, como a gente está no auxílio de projeto, o que vem a ser esse projeto, né? O desenvolvimento de um conjunto de documentos que constam os dados necessários. Então, nesse exemplo que a gente precisa de uma planta baixa para uma orientação, uma visualização, a partir dos dados, o cálculo da carga térmica, que é através de um memorial descritivo, né?
Então, a finalidade do projeto, pessoal, é prever todos os problemas e necessidades que podem surgir pelo caminho, garantindo então que as instalações saiam conforme o programado e, claro, dentro de um orçamento e de um cronograma estabelecidos anteriormente. Claro, ele é importante, pessoal, no momento da instalação, mas também é dispensável se realizar reparos e alterações futuras, né? Então, eu preciso da planta ali, por exemplo, para alteração, fazer uma expansão, alterar, manutenção também é importante, né? Então, pessoal, todo projeto, né, ele tem que ser feito de uma forma de documentação, uma coisa bem formal, onde tem um relatório com os dados utilizados para realizar o desenvolvimento de cálculos e dimensionamentos, as informações técnicas, por exemplo, dos equipamentos, instalações, características e outras informações. Então, aqui a gente vai ver as etapas de um projeto. Quais são as etapas desse projeto, pessoal? A gente tem um chamado estudo preliminar ou pré-projeto, com a gente levanta requisitos, a gente faz alguns croquis ali, alguns desenhos preliminares. Depois, né, faz uma limitação do escopo de projeto, né, como diz, acrescenta alguns requisitos, elimina outros, a gente vai para o projeto básico, onde a gente começa então a agregar as informações mais importantes. A gente também faz uma outra filtragem, porque aí sim enxuga, faz algumas alterações e tem um projeto executivo, que ele é mais formal e é mais detalhado, que é para onde de fato ele vai ser executado aquele projeto, onde de fato ele vai sair do papel. Então, cada etapa, pessoal, ela tem que ter umas informações diferenciadas. Então, vai ter uma cascata de desenvolvimento, onde vai ser concebida informações com poucos detalhes na primeira etapa e conforme ele vai aumentando esse nível de detalhe, né? Então, por exemplo, aí, ó, com um projeto em mãos, a gente primeiro, num projeto preliminar, né, ou pré-projeto, a gente vê a questão econômica. Esse projeto é viável economicamente, né? Então, antes de fazer qualquer desenho, partir qualquer etapa do projeto, tem que saber, eu consigo fazer ele, tem dinheiro, ele é viável ou ele é inviável? Então, eu vou adequar os equipamentos, soluções de mercado, às necessidades do meu cliente, né? Talvez aquilo que o meu cliente está pedindo ali é uma coisa muito mirabolante, é impossível de ser executado economicamente, tanto pela equipe aqui quanto até pelo próprio cliente que vai pagar ali. Não, tá caro demais, né? Então você pode conversar com o cliente e falar, ó, isso aqui está muito fora, e se fizer dessa forma, aí é questão da negociação, saber, né, conversar, aí é o tratamento com o cliente. Aí usa justamente aquelas habilidades, né, socioemocionais, pessoal. A gente tem que saber ter um famoso jogo de cintura para poder ter um melhor custo-benefício. Então, a gente, nessa etapa aí, pessoal, a gente demarca as áreas técnicas para alocação dos equipamentos para o funcionamento dos sistemas, entre as áreas internas e externas dos ambientes. E também indicadas as necessidades de chefes para acomodação, por exemplo, das instalações, isso tratando, de claro, de um sistema de climatização. Então, estudo preliminar, tá vendo, pessoal? Não é nada detalhado, a gente vê algumas coisas preliminares, o que dá para fazer, o que não dá, né? O que é viável ou não, é bem preliminar mesmo. O projeto básico, pessoal, então fiz todas as aprovações no preliminar, né? Então, já nas definições aprovadas pelo cliente, já entendendo ali as necessidades do cliente, o que ele quer, é, então agora eu vou continuar a fazer o projeto com maiores detalhes, né? Então eu vou selecionar os equipamentos, sistemas adotados e vou tomar o cuidado para conferir se todas as áreas técnicas e chefes aqui, por exemplo, no estudo preliminar para acomodação dos equipamentos e passagem das instalações foram atendidos corretamente, por exemplo, pela arquitetura. Então a gente não pode esquecer que está trabalhando junto, né? Conjuntamente com a arquitetura e com a área civil, né, de construção civil. Então, você vê, são três áreas que estão atuando aí juntos, paralelos aí. Claro que tem que ter a melhor sinergia aí, porque senão, se você não souber ali, como é que você vai conseguir? Que a base é a construção. Então, a partir da construção do projeto, eu tenho que saber o que fazer nele. Bom, na etapa de projeto base tem que ser feita a indicação da posição do quadro de alimentação elétrica, né? Então, o meu sistema de ar, ele tem que ter uma alimentação, então onde está o quadro? Beleza. A partir dele vai ter o comando automação de sistemas. Então, a partir deles eu consigo verificar os outros componentes, parte elétrica, dutos, né? Toda a parte mecânica e elétrica do meu sistema. Então, se vocês estão observando, ó, o nível de detalhe já vai aumentar, tá vendo? Já vai ter alguns detalhes a mais.
E agora eu vou para o executivo, ó. Beleza, ó, tá vendo que agora está com mais detalhe ainda? Então, validou o projeto básico pelo cliente, né? Então, beleza, agora eu vou para o executivo. Agora, todos os detalhes têm que ser necessários para a instalação ser executada, né? Para tudo ser feito conforme o projetado. Agora eu tenho dimensionamento dos dutos, né? Por exemplo, aqui as transições, as dimensões, por onde vai passar, né? Qual que é o caminho, né? Enfim, todos os detalhes aí, tipo de montagem e instalação. E além disso, eu vou ter também um memorial descritivo. Agora sim eu vou ter aquela parte de descrição do que é, os dados de projeto, né, as condições iniciais, os dimensionamentos, carga térmica, enfim, tudo que eu preciso de cálculo para poder chegar nisso aqui, né, nessa parte final aqui. Bom, então, pessoal, geralmente a gente envolve dois, no mínimo, né, dois profissionais, ou até mais, dependendo da complexidade do seu projeto, que é o engenheiro, o projetista e o desenhista. Então, o engenheiro ou projetista, ele vai desenvolver os cálculos de carga térmica e vazão de ar, né? Então, sistema dutado, eu preciso saber qual o fluxo de ar que eu vou precisar ali. Selecionar os tipos de equipamento e capacidades. Vou definir traçado e dimensionar a rede de dutos e tubulações. Vou desenvolver um memorial descritivo, vou montar a memória de cálculo de carga térmica e fiscalizar o desenvolvimento do projeto gráfico. Já o desenhista, né, ele vai representar visualmente, pode ser o desenhista ou o próprio arquiteto também, pessoal, né? Então, por exemplo, por isso eu estou falando, se for uma edificação mais complexa ali, um projeto complexo, você vai ter a figura do arquiteto. Então, do desenho arquitetônico, você pode estabelecer ali a parte de ar-condicionado. Vai dimensionar, então, rede de tubos e tubulações parcialmente. Bom, a partir então, pessoal, eu vou determinar a carga térmica e qual que é a vazão de insuflamento, né? O primeiro eu preciso saber o quanto de calor que eu preciso retirar, dadas as condições e requisitos que o meu cliente estabelece. Tem a carga térmica, qual que é o fluxo de ar necessário para eu poder climatizar o ambiente, né? Qual que é a metragem cúbica de ar horária para eu poder, então, climatizar satisfatoriamente aquele meu sistema, né? Aquele meu ambiente. Então, para determinar a carga térmica, pessoal, eu preciso, então, a carga é relacionada ao interior do ambiente, então, equipamentos, a utilização, pessoas, as pessoas estão movimentadas, paradas, iluminação, equipamentos eletroeletrônicos, janelas, enfim, tudo, né? Cargas relacionadas ao meio externo, que é pelo clima da região e posição geográfica, que aí é o que vem de fora, insolação, abertura de janelas e portas, né, anteparos, enfim, tudo aquilo, né, o meu ambiente está do lado de um ambiente climatizado ou não, já está direto no ambiente, todas as quatro paredes estão expostas ao ambiente, então isso aí que vai ser determinado. Bom, então, pessoal, essa parte da carga térmica eu utilizo a norma NBR 16401 de 2008. Ela aborda sobre instalação de ar-condicionado, sistemas centrais e unitários. Ela está dividida em três partes. Então, a primeira parte de projeto das instalações estabelece parâmetros básicos e requisitos mínimos de projetos para sistemas de ar-condicionado central unitário e se aplica a instalações que possuam normas específicas. São, por exemplo, salas limpas, laboratórios, centros cirúrgicos, entre outros. A parte 2 vai falar do conforto térmico. Então, ela é específica para parâmetros internos do ambiente que proporcionam conforto térmico ao menos 80% dos ocupantes de recintos climatizados. E a parte 3 vai falar da qualidade do ar interior. Perdão, ar interior. Então, ela especifica os parâmetros básicos, os requisitos para sistema de ar-condicionados, vai definir os níveis mínimos de renovação do ar, nível de filtragem, os requisitos técnicos dos sistemas e os componentes relativos à qualidade do ar interior. Então, vai aplicar instalações que possuam, né, normas específicas, como salas limpas, laboratórios, centros cirúrgicos, entre outros. E essa norma aqui, que é a 7256 de 2005, ela vai tratar especificamente tratamento de ar em unidades médico-assistenciais. Então, em ambientes hospitalares,
principalmente a parte de renovação de ar, que a gente sabe que não pode ter um ar retido ali por muito tempo, por questão de patógenos, enfim, aí como a área médica é um pouco diferenciada, área cirúrgica, eu preciso ter um tratamento de ar adequado para renovar o ar e também, além de renovação do ar, a devida filtragem, né? Que além de controlar a infecção do interior, eu não posso deixar também que patógenos externamente entrem no ambiente. Então, eu preciso ter um ambiente extremamente controlado, um ar extremamente controlado, devidamente renovado. Isso é um problema, então tem uma norma específica que é justamente essa, 7256. As demais estão todas encaixadas na norma 16401. Bom, outras normas que a gente tem, pessoal, é a NBR 13971 de 97, nós vai falar de sistemas de condicionamento de ar e ventilação, essa parte de manutenção, né? As orientações básicas das atividades e serviços necessários para a manutenção programada de sistemas de refrigeração, climatização e ventilação mecânica. Bom, a gente tem também aí as normas americanas, que é a ASHRAE 90.1/2010, ela vai estabelecer os requisitos mínimos de eficiência energética de edifícios para projetos, construção, plano de operação e manutenção e utilização de fontes de energia renováveis no local. Ela não vai se aplicar em moradias unifamiliares para empreendimentos de 3 andares ou menos. E essa outra norma, a americana 62.1/2007, ela vai estabelecer taxas mínimas de ventilação e outras medidas para projetos, construção, plano de operação e manutenção, onde ele visa proporcionar a qualidade do ar interior aceitável e minimizar os efeitos adversos à saúde. E o RDC, né, que é o Regulamento Técnico para Planejamento, Programação, Elaboração e Avaliação de Projetos Físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Esse também é próprio para áreas de saúde, né? A gente tem também a resolução número 9, de 16 de janeiro de, 23, de 2003, onde ela vai falar da revisão e atualização da resolução 176 de padrões referenciais de qualidade de ar interior em ambientes climatizados artificialmente, de uso público e coletivo. Ela vai recomendar os padrões referenciais de qualidade do ar interior em ambientes climatizados de uso público e coletivo. Então, por exemplo, valores máximos de concentração de contaminantes, parâmetros físicos de temperatura, umidade, velocidade do ar, taxa de renovação e filtragem mínima. E a portaria 3523, de 28 de agosto de 98, que ela também vai falar da qualidade do ar de interiores e prevenções de riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados. Então, ela visa a limpeza do sistema de climatização e seus componentes, troca de filtros, manutenção preventiva, garantia de renovação mínima de ar externo, implantação do plano de manutenção, operação e controle, que é o famoso PMOC, né? Que a gente viu que começou a ter exigência depois da morte daquele ministro da época do Fernando Henrique, né? Até esqueci o nome desse ministro. Justamente ele teve problema no ar-condicionado, não se tinha ainda esse hábito, né? Essa disciplina de fazer, então, a manutenção no ar-condicionado. Ele respirou ali um ar com qualidade ruim e ele veio a falecer, né? Bom, sobre o cálculo de carga térmica aí, pessoal, a primeira coisa é o ganho de calor interno ao ambiente. Então, a primeira coisa aí é iluminação, pessoas e equipamentos. Então, devido à iluminação, a gente tem essa fórmula aí, ó, que é a potência instalada vezes um fator, que é o fator de Cooling Load Factor, né, o fator de carga térmica de refrigeração. Então, ele é a porcentagem de energia proveniente da radiação, né. Então, a gente sabe que materiais, né, os móveis, a estrutura em si, ela absorve radiação, né, então ela tem uma absorbância, que chama, né, desse fator de radiação, que vai armazenar nos móveis estrutura do ambiente até que a temperatura se iguale à temperatura do ambiente, né? Pois após esse momento, a parcela total de radiação começa a contribuir para o ganho de carga térmica, ou seja, parte daquele material absorve a radiação, saturou, então aquela radiação vai ficar dentro do ambiente e vai ser um ganho interno. Então a radiação começa a ter uma contribuição significativa na carga térmica no interior do ambiente.
Bom, então, segundo a ASHRAE, segundo quando as luzes ficam acesas 24 horas por dia, ou quando o tempo de iluminação se iguala ao tempo de operação do sistema de ar-condicionado, o CLF, então, é igual a 1. Só um minutinho aí, pessoal. Bom, voltando aí, pessoal, falando o ganho de calor devido às pessoas, né, então tem a taxa de dissipação para a determinação da carga térmica proveniente das pessoas. A norma 16401, ela vai ter as taxas cifras de calor liberado por pessoas, conforme, por exemplo, a atividade exercida, né? Aí vai ter calor latente e sensível. Então, vamos pôr um exemplo aí. Você está parado aqui, você não está suando, certo? Como eu estou parado aqui, eu não estou suando. Então, eu vou ter aqui só calor sensível. Agora, se eu tiver, por exemplo, fazer uma atividade física, então eu vou começar a suar, certo? Então, o suor vai gerar uma água, vai ter uma camada de água, por exemplo, na nossa pele. Então vai ter um calor sensível, mais o calor latente, que é a água evaporando do nosso corpo, que é pelo suor, né? Isso então vai ter um outro fator a mais, por isso que a taxa metabólica é maior do que a gente parado, né? Isso é uma questão até lógica. Então, uma observação que a gente faz, pessoal, é quando não for fornecido pelo cliente a quantidade de pessoas, a gente utiliza uma tabela de vazão de ar externo mínimo, que é estabelecido pela norma. Então, o cliente não especificou nada de quantidade de pessoas, vou utilizar esse valor aí, que é um campo estimativo de pessoas a cada 100 metros, com a espécie de ocupação de pessoa por metro quadrado. Então, aí tem a tabela. Então, por exemplo, ó, tá vendo? Ó, sentado no teatro pela noite, então tem esses valores de calor, sensível e latente. Se for pela manhã, é esse. Noturno tem outro valor. Então, sentado com trabalho leve, tem atividade moderada em trabalho de escritório, tem parada em pé, moderado ou caminhando. Então, tá vendo que cada um aí, ó, tem um de homem adulto, né? Um em watts, calor sensível latente. Então, aqui, pessoal, são essas três formas aqui. Então, primeiro, é o calor total devido às pessoas no ambiente, então é o número de pessoas, e esse HT por pessoa, né, que é o calor total por pessoa de acordo com a tabela, que é justamente aquela ali que a gente viu. Opa, perdão, é essa daqui, né? Então, é o fator ali, ó. No caso, é esse valor ali, ó, que é o HT, né? O outro, pessoal, é o calor latente, né, que é o HL de calor latente que a gente vê aqui, ó. Calor latente, calor sensível. E aqui é o valor, ó, é o ajustado. E o calor sensível, que é o número de pessoas, HL de calor sensível por pessoa, vezes a taxa de. O outro aqui, pessoal, é o calor devido aos equipamentos. Então, a carga devido aos equipamentos instalados no ambiente não são considerados equipamentos de ar-condicionado, né? Então, você não considera o próprio aparelho, né? Então aqui, ó, o que que você precisa? Você precisa do fator de dissipação, que é além da potência, o fator de dissipação, que é um fator utilizado para calcular a energia dissipada, por exemplo, em motores elétricos. Como os motores não possuem 100% de eficiência, parte da potência é convertida em calor. Conforme a norma americana, o fator de dissipação para o motor elétrico vai variar entre 50% e 60%. Para equipamentos eletrônicos, você utiliza um fator 1. O fator CLF, né, de refrigeração para equipamentos, é análise ao caso de iluminação. Então, quando os aparelhos de ar-condicionado não operam constantemente, é igual a 1. Né? Na norma 16401 vai ter uma tabela de valor de informativos para dissipação térmica de equipamentos.
O outro aqui, pessoal, é o ganho de calor devido às paredes, pisos, tetos e vidros internos. Então, esse aqui vai ser um pouquinho mais complexo. Então, por exemplo, o ganho no verão ou perda no inverno de calor devido a paredes internas se dá por ambientes adjacentes não condicionados. Então, por exemplo, se eu tenho todo o meu, por exemplo, todo o meu ambiente em volta de ambientes condicionados, então eu nem considero esse ganho. Agora, se for não condicionado, eu tenho que fazer esse fator, tenho que calcular esse fator. Então, eu tenho dois tipos de troca de calor, né, através por condução e por convecção nas fronteiras físicas, sendo elas paredes, pisos, tetos ou até vidros. Então, para o ganho de calor, pessoal, é a área, né? Então, é a área das paredes, o coeficiente global de transmissão de calor, a temperatura interna do ambiente condicionado e a temperatura do ambiente adjacente não condicionado. Então, tem que ter uma noção de qual a temperatura ali. E para a perda de calor, da mesma forma, a temperatura do ambiente adjacente não condicionado. E a determinação desse U é dado por essa fórmula aqui, ó, que é a resistência total à transferência de calor, né, 1 sobre RT, que é em metro quadrado, grau Celsius por watt. E o RT, pessoal, é o que que é? É a resistência de película de superfície externa, resistência de película de superfície interna, espessura das paredes ou barreira física considerada e condutividade térmica dos materiais. Tudo isso aqui, pessoal, é dado em tabela, senão a gente consulta. Eu quero ver se depois em uma das aulas aí eu faço um exemplo utilizando a norma, certo? Tem ela aqui. Então, para determinar, pessoal, a transferência de calor entre paredes internas, eu vou utilizar esse valor aqui, ó, que é o RE, é o resistência interna mais interno, mais o espaço do ar, mais a área aqui. Esse coeficiente, por exemplo, resistência de película de superfície, eu vou ter a tabela. Então, por exemplo, resistência de película em superfície externa tem esse valor. Resistência de película em superfície interna, eu tenho esse valor. Resistência para espaço de ar, esse valor. Condutividade térmica para parede de bloco comum. Por parede, laje ou piso de concreto leve, eu tenho esse valor, né? E com isso você consegue achar aquele valor. E para a estimativa daquelas temperaturas do ambiente, por exemplo, eu falo, não tem nenhuma noção da temperatura do ambiente adjacente, do ambiente externo adjacente, né? Então, pode ser considerado o delta de temperatura de 3 graus em relação ao ambiente externo, sendo, por exemplo, no verão com temperatura bulbo seco 32 graus, a temperatura adotada do ambiente adjacente tem que ser 29 graus. E no inverno, a temperatura externa de bulbo seco a 8 graus vai ser de 8. Se for uma cozinha, por exemplo, uma sala de caldeiras ou uma casa de máquina, que são ambientes que geram muito calor, essa temperatura do ambiente interno adjacente tem que ser calculada ou medida, né? Ou seja, já extrapola as estimativas que tem aqui, né? A gente tem que ter uma noção de quanto é de calor que gera, por exemplo, de temperatura nessa cozinha, por exemplo, se ela não for isolada, né? Bom, o outro aqui, pessoal, é o ganho de calor devido a paredes e os telhados externos. Então, a transferência de calor pelas paredes e barreiras entre o ambiente e as áreas externas são provocados por incidência da radiação solar. Essa transferência de calor vai ter duas parcelas, uma pela radiação solar direta, por meio de elementos translúcidos, e outra pelos efeitos relacionados à inércia térmica das paredes ou barreiras. Então, por exemplo, radiação solar direta é a parede na hora considerada no cálculo. Então, atentar para a fração de área em sombra, né, que é aquela que não incide o calor direto, né, não incide a radiação direta. O outro é a inércia térmica, que é o calor transmitido para o ambiente por meio de aquecimento das paredes externas, identificado pelo CLTD de acordo com a ASHRAE. E o CLTD, que é o Cooling Load Temperature Difference, né, que é a diferença de temperatura para a carga de refrigeração, ou seja, expressa a diferença de temperatura correspondente à transmissão equivalente ao efeito da radiação térmica sobre a parede e leva em consideração o efeito de armazenamento. Bom, então o CLTD, pessoal, ele refere a parede de cores escuras localizadas a 40 graus de latitude norte no mês de julho, no verão do hemisfério norte, que é o que responde a janeiro do hemisfério sul.
Então, o ganho vai ter esse daqui, ó. Então, o LM é a correção da latitude ao mês, o coeficiente de correção de acordo com a cor da parede, sendo 1 para paredes cor escura, 0,83 de cor média e 0,65 de cor clara. 25,5 graus para temperatura de referência por ambiente e 29,4 graus, temperatura média externa de referência. Tem a temperatura do ambiente, a temperatura média externa e o CLTD de sombra, né, cor, né, que deve ser adotado para paredes externas com insolação que possuem parte da área em sombra. Aí, nesse caso, a variação do valor do CLTD sombra cor corresponde ao CLTD face norte, do hemisfério norte ou face sul. O FAS é o fator de sombra em sombra da parede, representado por área em sombra pela área total da parede com exposição solar. E para paredes sem incidência de sombra e para telhado, você considera esse fator zero. E a correção é feita por essa, né, fator aí, né? Bom, tem um calor externo também, pessoal, devido aos vidros externos por condução e convecção. Então, então qual que é aqui? A gente tem esse CLTDV Core, que é o cooling do Temperature Differential de 1 por 1 mais um ΔT. Esse delta aqui do CLTDV ele é 25,5 menos a temperatura ambiente, mais a temperatura máxima menos 0,5 DR ali, o DR de 8,3 menos 29,4. E aqui, pessoal, por exemplo, a gente tem esse DR do DTMD para 8,3 para São Paulo. Ó. Então tem esse aqui. Então para cada cidade, né, cada capital, eu vou ter uma determinação aí. Então a gente tem o coeficiente de transmissão do calor do vidro, a área do vidro, a temperatura ambiente e a temperatura externa mínima. Aí o outro fator é o ganho de calor devido à vida externa, né, por radiação solar. Então a gente tem um coeficiente sobre sombreamento de acordo com o tipo de proteção interna e tipo de vidro, a área de vidro, o fator de área de sombra e o Solar Heat Gain Factor, que é o máximo fluxo de entrada de radiação através do vidro. Então, ele é estabelecido em função da latitude, orientação geográfica e mês. O SHFG de sombra é para vidros que possuem sombreamento parcial, então ele é determinado em função da orientação geográfica da face do mês. Tem um CLF, então é determinado pelas tabelas, e CLF sombra utilizado a face norte ou oeste do hemisfério sul. Bom, e o outro indica o valor, pessoal, dos valores para ganho de calor externo no ambiente, né? Então, que a vazão eficaz mínima de ar exterior, né? Então, quando se não tem o número de pessoas, se utiliza essa métrica, né? Que é o número de litros por pessoa, né? De ar. Então, depende muito ali do lugar, né? Por exemplo, aeroporto, teatro, esporte, né? Qual tipo de esporte, estabelecimento de ensino, hotel, restaurante, enfim, né? Então, por exemplo, a taxa de renovação do ar adequado em ambientes climatizados é no mínimo de 27 metros cúbicos por hora por pessoa, certo? No caso, por exemplo, de ambientes com alta rotatividade de pessoas. E nesse caso, a taxa de renovação do ar é de mínimo 17 metros cúbicos por hora por pessoa. E não sendo admitido em qualquer situação que os ambientes possuam uma concentração de CO2 maior ou igual ao estabelecido na orientação técnica. Bom, a renovação de ar externo, pessoal, é definido para situações de verão e inverno. Para determinar a carga térmica na condição de verão, dada a vazão de ar externo de renovação, é calcular a vazão máxima de ar para, em seguida, calcular a carga térmica. Então, lá tem entalpia associada ao ar externo, a entalpia associada ao ar do ambiente condicionado,
A vazão em massa, então, é dado por esse EAE, que é a massa específica do ar lá, né, que é 1,204 kg por metro cúbico, e a vazão de ar externo de inovação de acordo com a NBR 16401 e a número 9 descrito anteriormente. Bom, então nas transferências de calor no verão, pessoal, a carga interna é dada pela carga de iluminação, mais a carga de pessoas, mais a carga de equipamento. E a externa é por paredes, pisos, tetos e vidros internos, mais a carga de paredes e telhados externos, mais a carga de vidros externos por condução e convecção, mais a carga de vidros externos por radiação e por ar externo de renovação, que é justamente os fatores, né, carga interna e externa. Bom, então depois aí, pessoal, na próxima aula eu vou abordar sobre essa parte da determinação da vazão de ar, ok? Como faz esses cálculos aí. Então era hoje que eu queria falar com vocês. Qualquer dúvida, então, pessoal, estou à disposição. Vou desejar a vocês, então, uma boa noite, ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima.